nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. E Deus, ele veio no encontro, né? Não adianta. Quando você toma Deus em sua palavra, o irmão Brana diz, toma Deus em sua palavra e o resto está consumado, tudo está consumado. Amém. Todo o problema que te ocorreu durante o dia, ou durante o mês, durante o ano, se você tomar Deus em sua palavra, seus problemas acabam. Amém. Você tomou Deus em sua palavra, e quando você toma Ele na palavra, então você deixa que é Ele que vai te conduzir. Graças a Deus. Amém. Amém. Senti a falta de vocês ontem, né? Fizemos o culto normal aqui. É o que a gente diz, a gente tem que estar no posto de dever. Mesmo que os irmãos não venham, tem pessoas que a gente tem um compromisso. O irmão Marinho sabe, tem pessoas lá no Rio Grande do Sul, tem os irmãos da cidade de Itapuí que estão todos conectados conosco nesse momento. Então tem vocês aí, mas a congregação ela é um pouquinho maior. Amém? Ela é um pouquinho maior. Então essas coisas aí ficamos gratos a Deus, né? Por saber que tem pessoas que estão comprometidas com a palavra de Deus. Amém? Amém. Vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia de vocês aberta já. Em São João 5, 17. Muitas vezes a palavra de Deus, ela tem que ser repetitiva. Tem que ser repetitiva. Porque você aprende as pessoas, isso é tanto o ser humano quanto os animais. As pessoas aprendem com repetição. Com repetição. Você observa as pessoas no trabalho dela. Por que ela faz muito bem aquele trabalho? Porque é repetição. É repetição, você está sempre fazendo. Então você está sempre ouvindo a palavra de Deus. Você só não pode acostumar com ela. Você não pode acostumar com a palavra, mas você tem que estar sempre ouvindo. E quando você vai ouvindo, que ele se torna repetitivo no seu subconsciente. E vai chegar uma hora que você vai viver através daquilo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, amados? São João capítulo 5, versículo 17, está escrito: Mas Jesus respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. É o mesmo versículo? Amém. E eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade eu vos digo,
que o Filho por si só, está assim? Por si mesmo, às vezes a tradução muda um pouco, não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazer o Pai. Porque tudo quanto Ele faz, esse Ele é Deus. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Senhor Deus, Pai Celestial, Pai Santo, que possamos ter a obediência de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, a ponto dele dizer que o Filho não pode fazer absolutamente nada, Senhor. Essas palavras, ó Deus, têm que se cumprir em cada um de nós, porque nós não podemos fazer absolutamente nada, ó Deus, porque quem faz é o Senhor, ó Pai. Quem dirige os nossos passos é o Senhor. Então agradecemos aos meus irmãos que aqui estão, aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor do outro lado, porque o homem apenas ele pode pregar o Evangelho, mas quem pode vivificar a palavra é somente o Senhor, ó Deus. Então pedimos perdão de nossas fraquezas, abençoe meus irmãos, acrescente a sua palavra a cada um deles, e que eles possam ficar, Pai, cada dia, a cada minuto, mais e mais próximo de Ti, ó Pai. Mais e mais diante da Tua palavra, Pai. Dando prioridade à Tua palavra, como Jesus deu, ó Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, ó Deus, e ouvir a palavra do Senhor. Agradecemos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Podeis sentar, irmão. Às vezes nós deixamos um som de fundo, até por causa do chiado da rua, né, que às vezes acaba atrapalhando a gravação depois. Mas eu acredito que não vai incomodar os irmãos. A gente deixa um som meio baixo aqui. Então vocês observam que esses versículos que nós lemos aqui, eles se tornam repetitivos. O cristão, sempre quando ele lê novamente, ele vai ver que tem alguma coisa que ele não viu ali. Mas aqueles que não querem aprender, eles vão falar, mas de novo? Pode observar, dessa parte. Mas de novo ele está lendo esse versículo? É porque você precisa. É porque nós precisamos. Nós falamos isso não é para você saber que Jesus era obediente. É para você saber por onde ele passou, para você também trilhar o mesmo caminho que ele trilhou. E você observa que Jesus disse, o Filho não pode fazer nada. O Filho ele não fazia nada, não era aqui, apenas aqui. Se você continuar lendo, você vai observar Jesus falando assim, ó, meu Pai trabalha até agora, e eu também. O culto de ontem eu separei um trecho, né, porque não ficou, a gravação não ficou boa, a internet ela não está muito boa. Então eu mandei um trecho para vocês, onde Deus, o irmão Brana diz que Deus ele é o ser eterno, né? E em Deus ali estava adjetivos, qualidades, tudo estava em Deus, as qualidades. Em Deus estava atributos, em Deus, atributos de ser Pai, atributos de ser Filho, atributos de ser curador, atributos de ser Salvador. Estava tudo em Deus. Mas Deus não podia trazer essas coisas à tona, à frente, enquanto Ele não desse a luz a seu Filho. Deus não deu a luz a seu Filho quando Ele veio aqui na terra. O irmão Brana diz que de Deus saiu Logos. Deus é o ser eterno. Toda essa eternidade que você vê é Deus.
e que você não vê Deus. Foi aí que a gente entrou numa parte ontem, que nós falamos que aquele ser eterno, de Deus tinha que sair o Logos, que é a palavra de Deus. Depois que a palavra saiu de Deus, que as coisas puderam ser criadas. Quando falamos de eternidade, as pessoas elas olham para o céu aí fora, olham para as estrelas, não é isso? Mas a eternidade que você precisa entender é Deus mesmo, e Deus não pode ser visto. Esse ser eterno não pode ser visto. Essa eternidade que você vê, que as pessoas que a Via Láctea, são várias, né, não sei quantas, são centenas delas. Via Láctea. Galáxia. Mas e a Via Láctea? São os conjuntos de... A nossa galáxia de tem a nossa, tem outra, né? Isso, tem outras galáxias. Então vocês observam que para você viajar de um lugar desse para outro, é não sei quantos anos-luz. E isso que você vê ainda não é a eternidade chamada Deus. Deus eterno. Então eu ainda brinquei um pouco, porque é bom você conversar assuntos fáceis, para que as pessoas entendam. Meu menino até ele queria rir um pouco ontem, porque na escola tem um quadro negro, como você vê aqui. Aí o professor chega e fala para o aluno assim: viu, Pedrinho? Acho que foi esse nome que eu usei, Joãozinho, Pedrinho. Vem aqui na lousa para fazer um trabalho para que seus amigos possam copiar depois, ou aprender, porque é um aluno inteirado nos assuntos, dedicado, aplicado. Então eles pedem para aquele aluno ir à lousa. Acho que no tempo de vocês foi assim também. Mas só que lá na eternidade não tinha o Pedrinho. Lá na eternidade não tinha o Joãozinho. E Deus precisava dar forma a essas coisas que existem hoje. Então, da mesma forma que existe o quadro negro na escola, a lousa na escola, Deus tinha um quadro negro, onde você vê as estrelas hoje. E de Deus saiu o Logos, saiu a palavra. E aquele ser foi até a lousa de Deus, até o quadro negro, e começou a desenhar. Desenhou uma estrela aqui. Você sai aí fora, você olha para cima, você vê o desenho que ele fez. Fez uma estrela aqui, outra polar. Foi fazendo. O planeta Terra, onde nós estamos hoje. Mas Jesus, ele fez isso da cabeça dele mesmo? Não foi. Jesus, existia um ser pensante através de Jesus. Deus pensa e o profeta fala. Jesus, ele expressava a palavra de Deus, ou os pensamentos de Deus. Então em Deus estavam todos os atributos de ser Pai, de ser curador, de ser Salvador. Como que Deus vai ser Salvador se ninguém peca? Se ninguém cai? Como que Deus vai ser o curador se ninguém fica doente? Entendeu? Mas tudo isso estava em Deus e ele precisava expor essas coisas. E ele expôs através de seu Filho, através do Logos, através da palavra que saiu de Deus. Então esse Logos começou a criar. Criou o planeta Terra, a Lua, o Sol. E Deus foi dizendo: isso está bom, isso está ótimo. O nome dele coloca essas coisas dessa forma. Então, para você ver, por que eu estou dizendo isso? Para você ver que Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Jesus não começou quando ele veio aqui na Terra. Ele já começou naquele ser espiritual lá atrás, antes da fundação do mundo. Então essa eternidade no natural que você vê aí, precisou do Filho de Deus para poder trazer essas coisas para que você possa ver. Jesus saiu de uma eternidade que o homem não pode ver, para criar uma eternidade para que você pudesse ver, que é essa eternidade no natural. Para você poder ter uma compreensão do que é Deus.
Então é muito importante você receber um profeta nas qualidades de profeta, um mestre nas qualidades de mestre. Senão você vai dar ouvido para outros. E você vai deixar de ouvir aquele que o irmão Brana falou assim: olha, ele está do meu lado aqui, o irmão veio. Qualquer dúvida, conversa com ele. Então, quando a pessoa não procura, os que não procuraram, que o irmão Oliveira já se foi, mas a palavra continua. Ontem, o que foi pregado ontem foi algo que ele já tinha pregado. Então, quando as pessoas não procuram aquilo que ele pregou, ela está dizendo assim: eu não concordo com o William Branco. Eu não concordo com o William Branco. Então é importante você falar o que o profeta falou, crer no profeta, porque ele disse: diga o que diz as fitas. E nas fitas ele disse: escuta, e o irmão lhe veio. E eles não escutam. Então não estão dizendo o que as fitas dizem. E é isso que Jesus está dizendo aqui em João. E quando ele disse essas coisas, está escrito: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Um filho de Deus, uma pessoa que está dedicada a fazer a vontade de Deus, aqueles que não são cristãos, eles querem matá-lo. Esquece que as pessoas vão procurar uma faca, um revólver para matar você. Elas vão tirar sua influência, para que as pessoas não creiam em você. Existem várias maneiras de matar um homem. Se você envergonhar um homem na rua, você matou ele diante das pessoas. Então esses judeus procuraram matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, porque os judeus, eles valorizam o sábado. Se você quiser ter problema com um judeu, é você tirar isso deles. E Jesus fez tudo no sábado. Muitas vezes a pessoa não congrega no sábado. Denominação adventista do sétimo dia congrega no sábado. Mas eles têm o sábado como dia para se congregar. Você não pode ter um dia, você tem que adorar a Deus todos os dias. Todos os dias. Então Jesus começou a fazer coisas no sábado. E eles foram contra Jesus. Então quando você vai contra Jesus, você vai contra Deus. Porque não era Jesus fazendo, era Deus fazendo. Mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então isso deixava os judeus perplexos. Deixava eles chateados com Jesus, achando que Jesus estava blasfemando na palavra. Entende? Mas Jesus respondeu e disse: na verdade eu vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Pai faz, ele, o Filho, faz igualmente. Então Deus mostrava para Jesus em visão o que Jesus tinha que fazer. Da mesma forma que Deus mostrava para Jesus lá na eternidade o que ele tinha que fazer. Da mesma forma que Deus mostrou para Adão como que chamaria cada animal. Ou você pensa que Adão olhou para o cavalo e falou: acho que eu vou colocar nome de cavalo nele. Não. Tinha um ser antes pensando através dele. E esse mesmo ser tem que pensar através de você. Observa a situação que o cristão fica. O mesmo Deus que falou através de Jesus, esse mesmo Deus ele precisa falar através dos irmãos de Jesus. Porque se Deus agiu de uma forma com o teu irmão, ele não pode agir diferente com você. Mas nós achamos bonito, admiramos o tanto que Jesus foi obediente. E aquilo é para você saber que você tem que ser igual. Olha como Jesus foi obediente a Deus. Aquilo está mostrando que você tem que ser igual. Ele disse: eu vos dei o exemplo, faça igual. Observe que Jesus diz aos judeus que ele
é completamente impotente, a menos que o Pai lhe mostre primeiro o que fazer. Totalmente impotente, a menos que o Pai lhe mostre o que fazer. Ele diz: o filho não pode fazer nada. Aqui está a chave. Se você quiser ter uma vida de sucesso na palavra de Deus, quando a gente fala uma vida de sucesso, não é uma vida que você vai ficar milionário, que você vai ficar rico. Uma vida de sucesso na palavra de Deus é saber que as bênçãos de Deus, o conhecimento de Deus, a avaliação de Deus está sobre você. Então aqui está a chave. Jesus disse: o filho não pode fazer nada. Então, se você aprender e entender isso que Jesus está falando, é por isso que a gente martela, vai martelando sempre essas passagens, para ficar bem batido na mente da pessoa. Se você entender o que Jesus está falando aqui, ele diz que o filho não pode fazer nada. Você é filho também? Então você também não pode. Observa se você está fazendo alguma coisa que Jesus não faria. Se você está fazendo algo que Jesus não faria de maneira alguma, você não está enquadrado nisso que ele está dizendo. Esse você que eu estou dizendo é para mim também. É para cada um de nós. Então, se nós cremos em Jesus, nós cremos, amém? Então, se nós cremos em Jesus, nós entenderemos que o Filho não pode salvar. Jesus não pode, lembra que a gente já tocou nesse assunto? Jesus não pode salvar ninguém. Não podia salvar ninguém. Não podia curar ninguém. Então a gente está lendo aqui que o Filho não pode salvar. Ele não pode curar. É um tapa na cara da pessoa, né? É um tapa na cara de um unicista. Quando você vê as escrituras, você vê o irmão Brian dizendo que ele não pode curar. Por que Jesus não pode curar? Porque o curador é Deus. Se Jesus curasse alguém, ele seria um filho desobediente. Como que você vai curar se o Pai não mostrou? Ele só foi lá onde Lázaro estava. Ele não podia ir porque o Pai não tinha mostrado. Depois que o Pai mostrou para ele em visão como Lázaro seria ressuscitado, aí o Pai falou assim: agora vamos lá. É Deus que mostra. Então, se a gente continuar nesse caminho, esperando por Deus, as pessoas ligaram para mim e perguntaram: e aí, como é que está a situação? Como é que estão as coisas? Eu falei: não, está tudo bem. Deus está no controle. Fala para minha mulher isso: para Deus está no controle. Ele não pode curar. Ele não pode redimir. Jesus não pode redimir você. Já pensou, gente? Esse é o papel do Filho de Deus. Se nós não sabemos separar essas coisas, você vai estar adorando a criatura no lugar do Criador. Ele não pode redimir. Ele não pode fazer nada, a não ser que seja mostrado pelo Pai o que fazer. Vocês entenderam? É por isso que ele diz: o Filho não pode fazer nada. Se o Filho não pode fazer nada, ele não pode redimir. Ele não pode curar. Nós temos que aprender isso, porque somos filhos também. Somos irmãos de Jesus. Essas não são palavras de alguém que é soberano. Mas Deus é soberano. Deus é onisciente, onipotente. Agora,
Para entender melhor como esse princípio da soberania separa o pai do filho, devemos primeiro entender o que significa ser soberano. O que é soberano? Ele diz: aquele que é soberano é a autoridade suprema e não responde a ninguém. Jesus perguntava, né? Jesus perguntava. Jesus orava. Jesus pedia orientação ao Pai. Por que isso? Porque ele não era soberano. Jesus não era soberano. Aquele que é soberano se posiciona supremo e, portanto, reina supremo sobre todos. Portanto, quem é soberano é completamente independente de todos os outros. Jesus era independente? Não. E hoje você vê, né? Às vezes o filho faz 18 anos, a filha faz 18 anos. Agora eu sou independente. Você vê que contradição? Agora eu sou independente. Agora eu posso ir onde eu quiser, posso chegar a hora que eu quiser em casa. Com Jesus foi diferente. Se com ele foi diferente, com nós é diferente. Às vezes nós queremos julgar a pessoa que não é crente pela mesma atitude que nós temos. Você não pode. Como? Se a pessoa ainda não passou pelo mesmo processo que você passou, como que você vai exigir alguma coisa dela? Você tem que exigir alguma coisa da pessoa depois que ela se batizou. Depois que ela conheceu a palavra de Deus. Aí ela tem que entrar no eixo e se comportar como um cristão. Que nem o culto que nós tivemos. Essas pessoas que não agiram como cristão, elas têm que ser desligadas da palavra de Deus. Tem que ser afastada da palavra de Deus. Porque ela não pode ir lá para fora com as bênçãos de Deus sobre ela. Coisa séria. Agora, se formos honestos em nosso estudo da diferença entre o pai e o filho, teremos de chegar à conclusão de que o Filho de Deus não é soberano. E que só Deus é soberano. Porque podemos dizer que Jesus não era soberano. Por que podemos dizer que Jesus não era soberano? Porque Jesus era completamente dependente de seu Pai. Em suas ações, no seu discurso. Tudo ele era dependente do Pai. E não foram somente as suas ações e discursos que foram governados e sujeitos ao seu Pai. Mas ele rendeu a sua vontade e a vontade do Pai também. Ele rendeu a vontade dele e a vontade do Pai também. Então Jesus tinha a vontade dele. Quem de nós não tem vontade? Só que Jesus, ele rendeu a isso. Jesus tinha desejo sexual? Sim. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Ele não desejava, mas aquele desejo vinha sobre ele. Porque ele foi tentado em tudo, e a Bíblia não mente. Porque ele estava na carne, ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Então muitas vezes a pessoa ela é tentada a praticar determinado ato, mas ela tem que permanecer no posto de dever dela. A mente humana não deleta. Então você tem que orar a Deus. Somente Deus que pode tirar aquilo da tua mente. Portanto, se quisermos entender a soberania de Deus,
devemos primeiro entender a regra dessa soberania. E o que é que Deus tem na classificação suprema? Então existe uma classificação suprema. E que classificação é essa? Ele diz: Ele é o número 1. Ele tem, portanto, uma ordem específica para tudo o que diz respeito à sua posição soberana. Em uma maior compreensão da soberania de Deus, devemos chegar ao ponto onde o primeiro papel da soberania é que, sendo que Deus está no controle, Ele é o número 1. Ele é o número 1. Ele não responde a ninguém. Ele está no controle completo. Deus está no controle completo. Deus não responde a ninguém. Essa é a diferença que você precisa entender entre esses dois seres. Eles tinham e têm uma relação. Não é porque Jesus ele morreu e ressuscitou e está sentado no trono agora que ele e o Pai não se comunicam mais. Deus disse a Jesus, antes de Deus descer aqui na terra, Deus conversando com Jesus, Deus disse assim: olha, agora você vai ficar sentado no meu trono. Porque agora eu vou descer, eu vou colocar seus inimigos debaixo dos seus pés. Aqui esse sistema, aqui não podia ficar sem alguém. Então Jesus saiu. Jesus ele veio na verdade para fazer um trabalho da santificação, porque Deus é santo. Então quando Jesus morreu, ali ele estava santificando a terra, para que Deus pudesse descer, porque Deus é santo, Deus só pisa em terra santa. Então, aonde Deus está hoje? Deus está onde estão os santos dele. Aonde estão os santos dele? Porque se você está aqui agora, é porque você foi redimido pelo sangue. E Deus está onde o sangue foi redimido. Você é parte dessa compra de Deus. Amém. Então por isso que quando nós falamos que Deus não está em todos os lugares, vocês têm que entender isso. E nós sabemos que a regra é a autoridade. Então a autoridade que se torna poder. Poder pelo poder, que é a autoridade. Pois sabemos que Deus é onisciente, onipotente e onisciente. No entanto, a onisciência deve vir antes dos outros dois. Que outros dois? Onipresente, onipotente. Então a onisciência deve vir antes dos outros dois. Pois Deus não é onipresente como se Ele estivesse em todos os lugares, em todos os momentos, e preenchendo todo o espaço. Mas a sua onipresença vem do fato de que Ele conhece tudo. E assim um dos três: onisciente, onipotente e onipresente. A maior delas é a maior ordem, e a maior ordem, que é a onisciência. A onisciência é a maior ordem. Então você vê que existem três ordens aí. Não existe uma trindade aí para Deus dividir essa ordem. Todas essas ordens é de Deus mesmo. Todas essas coisas é de Deus mesmo. Para você ver que não existe um outro ser soberano além de Deus. De Deus
Somente Jesus. É por isso que um trinitário estava conversando comigo certa vez, e ele disse assim, peraí, porque essas pessoas, elas são estudadas demais. Elas estudaram muito. Curso de teologia aqui, curso lá. Então quando eu sentei com a pessoa para conversar, a pessoa estava com pilha e mais pilha de livro. Aí ela falou para mim assim, olha rapaz, eu tenho livro tal, e o que você está falando para mim é muito forte. Ele estava colocando um respaldo, colocando tudo naquelas escrituras que ele tinha. Como que você pode me garantir isso? Porque é uma pessoa intelectual, uma pessoa com um grau bem superior, pessoa formada, pessoa que fez faculdade e tudo. Aí ele diz, fala para mim então com quem que Deus estava falando. Quando Deus diz, façamos o homem, façamos é plural. Quando Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É mais de um, não é? Então, se você não conhece a doutrina, a palavra de Deus, essa pessoa dá um nó na sua cabeça. Aí ele disse, então me explica isso. Por mais que eu explicasse para ele, não ia descer na mente dele. Porque a mente dele já estava cauterizada. O William Branham diz que o Espírito Santo não pode descer num teólogo. Porque ele sabe demais. O Espírito Santo não pode descer no teólogo porque ele não estudou aquilo. E Deus não é para ser estudado, ele é para ser crido e obedecido. Então eu falei para esse rapaz, eu falei assim, olha, eu precisava dar resposta para ele. Com quem que ele estava conversando então? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu disse, ele estava falando com seu filho. Porque a Bíblia diz que Deus fez tudo através de Cristo. Tudo não é metade. Então, se Deus fez tudo através de Cristo, se houvesse uma trindade, foi feita através de Cristo. Aquele corpo no ventre de Maria foi feito através de Cristo. Foi feito através do Logos. A pessoa tem que entender isso. Então você tem que conversar com essas pessoas sabendo aonde você está pisando, sabendo que você sabe a sua origem. Aqueles que não conhecem a origem deles, eles se deixam levar por palavras bonitas. Palavras bonitas não te salvam. Às vezes aquela palavra que você fala para o seu filho machuca ele, mas precisa ouvir. Então, falando com essa pessoa, eu disse, viu? A Bíblia diz do primogênito de toda a criação. A imagem do Deus invisível. Aquele que possui ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. E quando falando de Jesus, que fala que ele é a imagem do Deus invisível, que homem nenhum viu, de quem estava falando? Você é filho de Deus. Aonde? Você não vê trindade. Você pode pegar a Bíblia, você pode pedir para qualquer teólogo falar para você assim, viu? Pede para ele, fala assim, mostra para mim aonde tem trindade na Bíblia. Aonde fala do batismo na trindade. Fala do batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é batismo, isso é uma ordem. Jesus deu uma ordem. Jesus disse para os apóstolos, você ide, batizai no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Jesus mandou usar o nome. Pai não é nome, Filho não é nome, mas ele mandou usar o nome. Ó, te batizo no nome do Pai. Pai não é nome, então você não batizou. Eu te batizo no nome do Filho. Filho não é nome, então você não está batizado. E qual que é o nome do Pai? Jesus disse, ó Pai, eu manifestei o teu nome aos homens. E qual que é o nome que ele se manifestou aqui na terra? O anjo disse para Maria, chamará seu nome Jesus. A Bíblia diz, todo joelho no céu e na terra se dobrará perante esse nome. Então, se houvesse uma trindade, tinha que se dobrar perante esse nome.
Deus não se dobra perante esse nome, porque esse é o nome de Deus. Deus colocou esse nome em Jesus. É por isso que Deus fez questão de enviar o anjo para falar para Maria o nome que ele teria que ter. E chamará seu nome Jesus. E o Espírito Santo será enviado em meu nome. Irmão, vocês observam que é tudo nesse nome. Você tem que ser batizado nesse nome, porque toda a família no céu e na terra leva esse nome. Então, se você é batizado no nome do Pai, você não leva o nome. Se você é batizado no nome do Filho, você não leva o nome. Irmão Zé Mário, por pouco que seja, tem bens para deixar para o filho. Mas se os filhos não têm o nome do pai, herda? Não tem o nome. Então existe uma herança para os filhos de Deus. Mas para você receber essa herança, você tem que ter o nome. Jesus não só recebeu esse nome, mas como ele foi obediente. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Então não adianta você ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e não ser obediente. Se você for batizado no nome de Jesus, você não se salva. Se você for batizado no nome de Jesus Cristo, você ainda não está batizado corretamente. Você tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo correto. Esse é o batismo apostólico. Esse é o batismo que os apóstolos batizaram. Por que nós não vamos querer ser batizados da mesma forma? A menos que nós achamos que os apóstolos eles tiveram um batismo errado. Então não adianta, irmãos, voltando aqui, não adianta a gente ter um batismo cristão e não agir como cristão. Jesus não só levou o nome do Pai, como ele foi batizado. Não porque ele tinha pecado, mas ele foi batizado porque o cordeiro, antes que o cordeiro fosse sacrificado no Antigo Testamento, ele tinha que ser lavado. Mas só que houve um batismo ali, e Jesus recebeu o batismo do Espírito Santo. E quando você recebe o batismo do Espírito Santo, aí é o Pai fazendo. Jesus saiu das águas com o Espírito Santo nele, o Pai estava fazendo. Se você está batizado com o Espírito Santo, é o Espírito Santo trabalhando através de você. Em Hebreus, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, já estamos encerrando já. Em Hebreus 2:8, enquanto vocês procuram aí, vocês observam que Jesus até pediu para que o Pai afastasse dele o cálice. Se for possível, afaste de mim esse cálice, mas tem sua vontade. Ele esteve à disposição do Pai durante todo o tempo. Aqui em Hebreus, aqui está escrito: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, está assim, irmãos? Nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Em 1 Coríntios 15, 27 ao 28, quando vocês procuram, só vou citar Hebreus aqui, você vê que na verdade Deus sujeitou todas as coisas debaixo do pé do Filho. Todas as coisas sujeitas a ele. Aqui em Coríntios está escrito: porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Então vocês observam que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está
que excetua, quer dizer, exceto, menos, excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Você vê que diferença tem aqui? Então Deus colocou todas as coisas debaixo do pé de Jesus. A única coisa que não estava debaixo dos pés de Jesus é o próprio Deus. Continuando no versículo aqui, eu acho que é o 28 agora, ele diz: é quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Para que isso? Ele disse: para que Deus seja tudo em todos. Você vê a diferença? Então, se Jesus é Deus, por que Ele vai entregar tudo de volta nas mãos de um maior do que Ele? Para que Ele possa ser sujeito também. Do outro lado, na eternidade, você vai ver o pilar de fogo por cima, Deus por cima, Jesus. Se você vai ver Jesus no trono, você vai ver Jesus assentado no trono e o pilar de fogo por cima dele. Irmãos, Deus está acima de tudo. Você observa que depois que Jesus cumprir todo o papel, depois que todas as coisas estiverem sujeitas ao Filho, o mesmo Filho ele se ajoelhará, se sujeitará àquele que tudo lhe sujeitou. E vai dizer: Pai, aqui está. Tudo está comprado, tudo é seu novamente, tudo está aqui. A Bíblia diz que a palavra de Deus é para voltar a congregar em Cristo todas as coisas. Amém, irmãos? Eu acredito que está bom. Nós vamos passar para a parte da ceia. Né? Vou pedir para o irmão Marinho cantar mais um hino aqui. Né? E essa parte está terminada. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde.